Bom, então vamos lá continuando, né, a resolver problemas envolvendo técnicas de contagem. Ainda estamos no conjunto dos números naturais. Então a primeira questão é o seguinte: tem uma peça de tecido para dividir em 5 partes. Para cortar cada parte, gasto exatamente 7 minutos. Assim sendo, para dividir a peça inteira, vou gastar ao todo: letra A 12 minutos, letra B 14 minutos, letra C 28 minutos e letra D 35 minutos. Bom, então veja bem, eu quero dividir uma peça em 5 partes. Para cortar cada parte, gasto exatamente 7 minutos. A princípio, né, você poderia imaginar que seria multiplicar 5 por 7, que daria 35. Mas não. Para cortar uma peça em 5 partes, eu preciso dar apenas 4 cortes. Veja bem aqui na figura, aqui embaixo. Olha. 1 corte, 2 cortes, 3 cortes, 4 cortes. Eu dividi a peça em 5 partes. Então, o número de cortes é uma unidade a menos do que o número de partes que eu desejo. Então, como eu gasto 7 minutos para cada corte, né? São 4 cortes, 4 vezes 7 é 28. Resposta correta, letra C. Segunda questão diz o seguinte, segundo exemplo: sabe que os meses de janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro têm 31 dias. O dia 31 de março de um certo ano ocorreu numa quarta-feira. Então, 15 de outubro do mesmo ano foi: letra A, quinta-feira, letra B, terça-feira, letra C, quarta-feira e letra D, sexta-feira. Vamos ver. Então, do dia 31 de março, eu tenho que ver quantos dias tem a partir do dia 31 de março, não, dia 1º de abril, né? Que 31 de março deu quarta-feira. Então, do dia 1º de abril até 15 de outubro, tem quantos dias? Vamos ver quantos dias tem. Ó, então, vou contar quantos meses. Ó. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 6 meses. Então, vou multiplicar 6 vezes 30, considerando os meses como 30 dias. Então, vamos dar 6 vezes 30 mais. Só que os meses não são todos de 30 dias, não são todos com 30 dias, né? Nós temos aqui o maio que tem 31, o julho tem 31 e agosto tem 31. Então vou somar aqui mais 3 dias, que são aqueles dias que eu deixei de contar. Nos meses tem 31 dias. E eu contei até setembro, mas em outubro tem 15 dias. Então mais 15 dias no mês de outubro. Então isso aqui vai dar um total de quanto? Aqui dá 180, com 15, 195, com 3, 198 dias. Agora nós precisamos saber qual o dia da semana. Né? De 1º de abril, eu vou contar 198 dias, que dia da semana vai cair? Só que a cada 7 dias, né, o ciclo se repete, né, da semana. Então, por exemplo, nós vamos começar na quinta-feira, o dia 1º é quinta-feira, 7 dias depois eu estou na quarta-feira, aí começa de novo, contando na quinta-feira mais 7, sempre eu vou parar na quarta-feira, o 7º dia vai parar na quarta-feira. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir 198, nós vamos dividir por 7. O quociente dessa divisão vai me dar o número de semanas completas, ou seja, começando na quinta-feira e terminando na quarta. O resto vai me indicar quantos dias que faltam para chegar aos 198 dias, ou seja, para chegar no dia 15 de outubro. Então, dividindo 198 por 7, você vai achar quociente, vou colocar aqui, ó, quociente 28 e resto 2. E resto 2. Então, nós temos 28 semanas completas, começando na quinta-feira e terminando na quarta, e restam 2 dias para chegar no dia 15 de outubro. Então, se eu terminei na quarta-feira, né,
começou na quinta e terminou na quarta, vou contar 2 dias, então vou contar a quinta e a sexta. Então, resposta, sexta-feira. Vou pôr aqui. Sexta-feira, letra D. Ok? Então, questão, exemplo 3. Considere o seguinte mapa. Deseja-se pintar esse mapa de modo que países com fronteira comum não tenham a mesma cor. Nesse caso, o número mínimo de cores que eu vou precisar é letra A 3, letra B 4, letra C 5, letra D 6. Bom, então nós vamos pintando aqui, né? Eu vou colocando as cores aqui. Lá na prova você poderia ir colocando letras, né? A, B, C, D, ou números, né? 1, 2, 3, 4. Então vamos ver. Então vou colocar uma cor aqui, uma outra cor para essa região. Agora para essa aqui eu vou precisar de uma terceira cor, porque já está esse país aqui, né? Essa região que representa um país já faz fronteira aqui com o vermelho e com o azul. Então vou pôr um amarelo aqui. Então esse aqui já tem fronteira com vermelho e amarelo, eu vou pôr um azul. Por enquanto, 3 cores está dando. Essa região aqui tem fronteira com azul e com amarelo, eu vou jogar um vermelho aqui. E essa aqui, esse triângulozinho, tem fronteira com azul e com vermelho, eu jogo um amarelo. Esse aqui de baixo tem fronteira com vermelho e amarelo, eu vou jogar um azul. Aqui em cima, fronteira com vermelho e azul, eu jogo um amarelo. E esse último aqui tem fronteira com o azul e o amarelo, eu jogo um vermelho. Então, com 3 cores, 3 cores foram suficientes para pintar esse mapa aí. A resposta correta é a letra A. Então, próximo exemplo, 4. A figura a seguir mostra uma sequência de bolinhas que obedecem a um determinado padrão. A primeira figura foi formada por uma bolinha, a segunda por 3 bolinhas, a terceira por 5 e assim sucessivamente. Marque a região que representa a quantidade de bolinhas necessárias, mantendo o padrão dado, para a construção da 44ª figura. Letra A 88, letra B 87, letra C 89, letra D 99. Bom, é lógico que você não precisaria fazer a figura até a 44ª. Poderia desenhar todas as figuras, né, até chegar à 44ª. Você tem que descobrir o padrão aqui. Veja o padrão. Na primeira figura eu tenho uma bolinha aqui. Na segunda eu tenho 2 na horizontal. Terceira figura 3. Na quarta 4. Na quinta 5. Então, na 44ª eu vou ter 44 bolinhas aqui na horizontal. E na vertical? Vou começar aqui com a segunda figura. Eu tenho uma, que essa aqui já foi contada. Terceira figura eu tenho 2, que essa aqui de baixo já foi contada. Na quarta, 3, sempre um a menos. Ó. Na vertical, vou ter sempre um a menos do que está na horizontal. 5 figuras aqui, 5 bolinhas aqui na horizontal, 4 aqui na vertical. Então, na 44ª, eu vou ter 44 na horizontal e 43 na vertical. Então, o total de bolinhas vai ser quanto? 44. Deixa eu escrever aqui. Total de bolinhas na 44ª figura, né? Vai ser igual a 44 mais 43. Isso é igual a 87 bolinhas. Resposta correta, letra B. Ok? Então vamos para quinto exemplo. Hoje, 2 professores de português, Lucas e Ricardo, receberam 600 e 480 redações do Enem para serem corrigidas, respectivamente. Se Lucas corrige 20 redações por dia e Ricardo 12 por dia, a partir de quantos dias, contados de hoje, Lucas terá menos redações para corrigir do que Ricardo? Olha, observe o seguinte, vamos colocar aqui, o Lucas tem 600 redações para corrigir e o Ricardo 480. Só que o Lucas corrige 20 redações por dia e o Ricardo corrige 12 redações por dia.
Veja que a diferença, vamos pegar a diferença aqui do número de redações inicial. Ó. A diferença aqui seria quanto? Olha, entre Lucas e Ricardo. O Lucas tinha 600, o Ricardo tinha 480, então a diferença aqui são 120 redações. E a diferença do que eles corrigem por dia, o Lucas corrige 20 por dia, o Ricardo 12 por dia. Então vai dar uma diferença de 8 redações por dia. Isso é o quê? É que o Lucas corrige a mais do que o Ricardo. A cada dia, essa diferença aqui de 120 diminui 8 redações. Após quantos dias vai chegar uma hora que eles vão ter o mesmo número de redações para serem corrigidas? Que dia que vai ser esse? Após quantos dias? Que operação que nós temos que fazer? Então vamos pôr aqui, ó, após colocar aqui em cima. Vou aqui, ó. Após quantos dias? Então basta dividir 120 por 8, né? Cada dia diminui 8. Para diminuir 120, então vai ser 120 Peraí, deixa eu consertar isso aqui. Então após 120, ó, dividido por 8, isso vai ser igual a 15 dias. Após 15 dias, eles terão o mesmo número de redações para corrigir. Ok? Então, se a cada dia a diferença inicial entre os números de redações de Lucas e Ricardo era 120. Lucas tinha 120 redações a mais que o Ricardo. Só que ele corrige 8 redações a mais por dia. Então vai chegar uma hora que eles vão se encontrar, vão ter o mesmo número de redações. Então a cada dia essa diferença diminui 8. Então a diferença vai zerar, não vai ter mais diferença após quantos dias? 120 dividido por 8, 15 dias. Só que a pergunta tem que tomar cuidado, porque está querendo o seguinte, olha, se Lucas corrige 20 redações por dia e Ricardo 12 por dia, a partir de quantos dias, contado de hoje, Lucas terá menos redações para corrigir do que Ricardo? Após 15 dias, eles vão ter o mesmo número de redações. Então o Lucas vai ter menos redações no 16º dia, que aí vai diminuir 8, né? Ele vai, vamos dizer assim, passar o Ricardo. Então a resposta é após 16 dias, Lucas terá menos redações do que Ricardo para serem corrigidas, né? Vou deixar só a técnica. Então a resposta correta é a letra C, ok? Próximo exemplo, 6. Contando quantos formulários havia em uma pilha, José começou por cima e Pedro por baixo. Se o 17º formulário na contagem de José é o 133º na de Pedro, quantos formulários há na pilha? Na parte inicial da teoria, né, nós resolvemos um exercício parecido com isso aí, com Paulo, né? Então é o seguinte, é só somar, nós vamos somar. Se o 17º formulário na contagem de José, então vou contar 17, que é o de José, que o José contou. Contando os formulários, José começou por cima e Pedro por baixo, né? Então José começou por cima, 17. Pedro começou por baixo, contou 133. Então 17 mais 133 vai dar quanto? 150. Não é isso? Mas o que aconteceu?
foi contar duas vezes, né? O 17º e o 133º foi contar duas vezes, porque se eu comecei de cima até o 17º, ele foi contado. Só começando de baixo para cima, eu contei, José, né, contou o 133º. Então contou de novo esse mesmo formulário. Esse mesmo formulário foi contado duas vezes, o 17º e o 133º. Então tem que subtrair um aqui do 150. Menos 1. Isso aqui é igual a 149. Resposta correta, letra B. Tá aí, mais umas questões. Agora você vai tentar fazer os exercícios propostos aí, usando essas técnicas que nós colocamos aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.